Absolutamente nada. A ideia de pagamento de promessa. Que Deus mesquinho é esse? Que se presta ao papel de ser pago por uma pessoa que sobe uma escadaria de joelhos. Esse não é o Deus das Escrituras. Isso é muito bem ilustrado naquela história que eu já contei para muitos de vocês aqui. Rubem Alves, um educador, morreu há pouco tempo. Ele, comentando a parábola do filho pródigo, ele disse que quando o filho mais novo voltou para casa, cheio de culpa por causa dos pecados cometidos, por ter desperdiçado os bens com meretrizes, por ter gasto a herança da família, ele chega para o pai e diz: Pai, eu pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai vira para ele, diz Rubem Alves, e diz o seguinte: meu filho, eu não somo débitos. Eu não somo débitos. Aí depois vem o mais velho, obediente, servil, responsável, e começa a reclamar, a lamuriar. Ele diz: todos esses anos eu tenho te servido, sem jamais transgredir uma única ordem tua. E o pai vira para ele e diz: meu filho, eu não somo créditos. Para o que pecou absurdamente, ele diz: eu não somo débitos. Para aquele legalista, ele diz: eu não somo créditos. A graça de Deus, ela não atua na base do mérito ou do demérito, do débito ou do crédito. E isso deixa muita gente enraivecida, porque acham que são capazes de comprar a graça de Deus. Constantemente eu digo, e vou continuar dizendo, por causa do contexto no qual a igreja evangélica brasileira vive nos dias de hoje. Deus te abençoa, meu irmão, independente se você dá oferta ou dízimo ou não. Porque a graça de Deus não depende dos míseros reais que você pode dar para o reino de Deus. Ninguém compra o favor de Deus. Em quinto lugar, quanto à justificação, a graça se opõe às obras, mas quanto à santificação, a graça é fonte das obras. Isso aqui é algo extraordinário. E é algo que a gente precisa desenvolver, pensar, refletir. Embora sejamos salvos pela graça e não pelas obras, nós somos salvos pela graça para as boas obras. As boas obras, elas são o resultado, o fruto, e não a raiz salvífica de Deus, da graça salvífica de Deus. Semana passada eu preguei sobre justificação e falei sobre justificação e santificação. E aí então alguém me perguntou: sendo justo, sendo justificado, eu estou isento da santificação? De forma alguma.
Então quer dizer que a santificação é necessária para a justificação? O que você responderia? As obras, a vida de santidade, elas são o resultado, elas são o fruto, e não a raiz da graça salvífica de Deus. Paulo disse em Efésios 2, o texto que lemos: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, o que ele diz? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em sexto lugar, a graça de Deus, ela é soberana. Isso significa que o exercício e a extensão da graça de Deus são opcionais. Embora Deus seja cheio de graça em seu ser eterno, Ele não precisa ser gracioso com alguém ou derramar sua graça sobre quem quer que seja. Como disse há pouco, se em qualquer momento a graça fosse uma obrigação, ela deixaria de ser graça. A Bíblia diz que Deus salva alguns graciosamente, mas não salva todos. E estes que Ele salva, Ele o faz com base em algo existente na criatura? De forma alguma. Quando nós formos estudar Romanos 9, em que Paulo diz assim: Deus, Ele é soberano em todas as coisas, e a prova de que Deus é soberano é que Ele amou Jacó e odiou Esaú. Ele escolheu Isaac e desprezou Ismael. Ele predestinou alguns para a salvação e os outros Ele entregou à perdição. Mas por que que Ele não salvou todo mundo? Porque Ele é soberano. E Ele faz o que quer com aquilo que é seu. Mas pastor, isso daí não é uma coisa assim injusta? Eu não vou ficar entrando aqui nessa questão, porque não é minha proposta aqui, mas eu queria dizer para você o seguinte, te adiantar o seguinte: salvação não é questão de justiça. Salvação é questão de graça. Se Deus fosse ser justo com todas as pessoas, todos estariam no inferno. O que é difícil de entender é que a graça de Deus, ela é soberana. Deus salva alguns graciosamente, mas não todos. E estes que Ele salva, aqueles que Ele predestinou, Ele não predestinou com base em algo existente na criatura, mas unicamente de acordo com seu soberano beneplácito. É o que muita gente não consegue diferenciar entre predestinação e presciência. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira crê em presciência. Nós não cremos assim. Presciência é aquela doutrina que diz que Deus, antes de criar o mundo, viu quem ia exercer fé e então elegeu.
Nós cremos, reformados, cremos que Deus predestinou para que a pessoa tivesse fé. Porque se Deus elege baseado na fé da pessoa, na verdade quem elege não é Deus, é a pessoa. Quem escolhe não é Deus, é a pessoa. E no final das contas, a salvação não é por graça, é por mérito da pessoa que teve fé. Mas chegará o tempo em que nós vamos pregar somente sobre presciência aqui e explicar. Em sétimo lugar, a graça é gratuita, mas nem sempre é incondicional. A graça da eleição é incondicional. No entanto, muitos atos e bênçãos de Deus são condicionais. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Vou repetir. A graça da eleição é incondicional. No entanto, muitos atos e bênçãos de Deus são condicionais. Existem alguns versos na Bíblia que mostram e deixam isso muito evidente, que alguns atos e bênçãos de Deus são condicionais. Por exemplo, Efésios 6:24 diz assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A graça será com aqueles que amam sinceramente. 1 Pedro 5 diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Só concede porque é humilde. Salmo 103 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Mas aí a gente precisa rapidamente lembrar do seguinte: graça condicional não é graça conquistada. Porque olha como que é sutil, pode logo parecer que isso vai se transformar numa obra. Pode parecer que a humildade gere uma obrigação de Deus derramar sua graça. Pode parecer que a retidão que o salmista diz deva impulsionar Deus a dispensar sua misericórdia. Não é isso. Quando a graça de Deus é prometida com base em uma condição, olha que coisa impressionante, essa condição também é uma obra de Deus. Deus concede a sua graça humilde, mas quem leva o homem a ser humilde é Deus. Filipenses 1,6 diz que Deus vai completar a obra que Ele começou. Um capítulo depois, Paulo vai dizer que é Deus que opera em nós o querer, o efetuar. Hebreus 13, o autor vai dizer que é Deus que opera em nós o que é agradável à sua vista. Então, mesmo que Deus exija que algumas coisas sejam feitas pelo homem para dispensar sobre ele a graça, quem concede condições ao homem de realizar essas coisas requeridas por Deus é o próprio Deus. Ah, então não preciso fazer nada. Precisa. Você é responsável. Mas como assim? Não entendi. E não vai entender, porque Deus é soberano e você é responsável. E não há teólogo no mundo que te explique isso. Mas são duas verdades que caminham juntas nas Escrituras. No
seu livro Graça Futura, John Piper nos fala algo muito interessante acerca da atuação prática da graça de Deus. Quando eu li isso aqui a primeira vez, gente, eu falei assim, não, eu nunca vi isso. Deixa eu ler de novo. Aí eu fui li de novo, falei, que coisa extraordinária. E assim, eu fico encantado como que Deus concede a determinados homens uma leitura, uma interpretação do livro sagrado de forma extraordinária. Piper vai nos chamar a atenção para o fato de que o apóstolo Paulo, ele sempre inicia as suas epístolas com a seguinte expressão: graça e paz a vós outros. E Piper vai dizer que essa saudação não é mera formalidade. Não é formalidade. Piper vai dizer que esta saudação fala de um desejo ardente de Paulo em relação aos seus filhos na fé. Paulo deseja sinceramente que aquelas pessoas a quem ele está escrevendo encontrem na graça os recursos necessários para uma vida agradável a Deus. E aí ele diz o seguinte: Paulo começa com graça e paz a vós outros, e pode observar, ele encerra com a graça seja com todos vós. Ele sempre encerra, a graça seja com todos vós. Segundo Piper, no início das suas cartas, Paulo tem em mente que a carta que ele está escrevendo é um canal da graça de Deus para os leitores. Ou seja, a graça, ela está prestes a fluir de Deus por meio dos escritos de Paulo. Por isso que ele diz assim: graça e paz a vós outros. Mas o que é que acontece com essa graça? Depois que os leitores terminam de ler a carta, a partir desse momento, quando eles encerram a leitura, quando eles terminam a epístola, Paulo diz assim: a graça deve estar com cada um de vocês. Ou seja, com eles, quando eles colocarem a carta de lado e voltarem para as suas casas. Com eles, quando eles forem cuidar dos filhos doentes. Com eles, quando eles forem enfrentar as tentações e seduções do mundo, da carne e do diabo. Com eles, quando eles passarem pelas mais diversas tribulações. Com eles, quando eles tiverem que vencer a raiva, a luxúria, a licenciosidade, a desonestidade. Qual é a moral da história? Qual é a aplicação aqui? A graça, ela está pronta para fluir para nós toda vez que apanhamos a Escritura para ler e estudar. E ela permanecerá conosco quando fecharmos a Bíblia e formos nos ocupar com as necessidades da vida. Não sei se você entendeu isso. Quando a gente abre a Bíblia para ler, a graça seja com você. Aí você está lendo, aí a graça vai fluindo. Quando você fecha a Bíblia e tem que ir enfrentar os problemas do dia, a graça vai com você. Que coisa extraordinária! A carta é um canal da graça de Deus para os leitores. Depois que os leitores terminam de ler a carta, a graça deve estar com cada um deles durante a vida.
Por que pregar as doutrinas da graça? Por que pregar? Por que falar sobre isso? Primeiro, porque elas colocam o homem no lugar dele. E Deus não é retirado do seu trono. Isso é fundamental para a sobrevivência saudável de uma igreja. Preste atenção numa coisa. Quantos problemas existem aqui nessa noite? Será que tem gente deprimida aqui hoje? Será que tem gente cheia de dívida aqui essa noite? Será que tem gente aqui com problema em casa? Será que tem casais aqui nesta hora que estão aqui, um do lado do outro, mas saíram de casa zangados, brigados? Estão nem se falando nesse momento. Casais que estão com problemas na educação dos filhos. Gente que está com problema no serviço. Quantos problemas que nós temos aqui hoje? Se nós somarmos os problemas de cada pessoa, quantos seriam os problemas existentes aqui? Centenas? Talvez você pense assim, pastor, pode adicionar milhares, porque centenas tem só no meu. Como que eu, pregador, posso saber de cada um deles? Já parou para pensar nisso? Como que eu vou pregar e alcançar o coração de todo mundo que tem os problemas os mais diversos? As pessoas chegam aqui com problemas os mais diversos que eu jamais posso imaginar. Como que eu posso pregar para pessoas com problemas que eu jamais vou conhecer? Como que eu posso dizer algo útil a vocês diante dos problemas mais variados? Será que eu seria relevante se eu tratasse de cada problema separadamente? Jamais. Então, como lidar com isso? Os grandes pregadores têm entendido que só existe uma resposta, uma saída. Os grandes pregadores dizem: as pessoas chegam na igreja com os problemas os mais diversos. Quer alcançar o coração de todas elas? Coloque Deus no trono. Exalte a Deus. Transmita Deus como um ser soberano. Semana após semana, fale da majestade de Deus. E esse fato, por si só, resolverá grande parte dos problemas das pessoas. Exalte a Deus. Mostre a elas o Deus soberano, o Deus santo. Você vai alcançar o coração delas. A Bíblia diz que nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para conhecer a Deus. Nós fomos feitos para amar a Deus. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. E quando o ser humano interage com o Deus soberano, as suas vidas são transformadas. Quando conhecemos o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, centenas de coisas são resolvidas nas nossas mentes. Essas coisas não são resolvidas quando nos apresentam um Deus inferior, um Deus pequeno. A W. Tozer, uma vez, ele disse que quem chega a uma crença correta sobre Deus recebe alívio de 10.000 problemas temporais. Irmãos, são essas verdades, as verdades sobre as doutrinas da graça, que sustentam as nossas vidas em épocas de crise, de dor, de sofrimento.
Hoje à tarde eu estava conversando com o pessoal aqui. Quem vai embora cedo da igreja, fazer um parêntese aqui, quem vai embora cedo, perde o privilégio da comunhão. Sabe que horas que eu saí daqui hoje? 2h30. 2h30 da tarde. Ficamos aqui conversando sobre muitas coisas. Eu fico com pena de quem não tem esse privilégio. Fico mesmo. Porque coisa muito boa é a gente conversar com os irmãos da fé. Que coisa extraordinária. Paulo diz assim: estimulando uns aos outros. Como que nós estimulamos uns aos outros? Se bate o sinal da saída, a gente não fica 3 minutos aqui, sai correndo. Fecha parêntese. E aí na conversa, alguém lembrou de uma frase que eu venho repetindo aqui. Quem crê mal não vive bem. Quem crê mal não vive bem. Meus irmãos, eu pergunto, o camarada perdeu os filhos todinhos, todos os filhos que ele tinha ele perdeu. O dinheiro todo que ele tinha ele perdeu. Os recursos ele perdeu, a saúde ele perdeu. Foi acusado injustamente de muitas coisas. Sofreu, mas sofreu muito. E ele vira e diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos é frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que alguém consegue, no meio de tanta dor, dizer isso? Porque ele crê num Deus soberano. Quem crê num Deus soberano consegue passar pela dor, passar pelo sofrimento de forma saudável, salutar. Agora, quem crê mal, ou quem crê errado, vai sofrer infinitamente mais. O outro dependia dos recursos para sobreviver, para dar alimento a seus familiares, para poder continuar vivendo. Só que houve uma crise generalizada e ele não tinha mais como trabalhar. Você já imaginou? Você trabalha numa empresa. Estava conversando com o Pablo há pouco tempo ali. Pablo falando, o mercado está complicado, a empresa está mandando uma opção de gente embora. Se na sua empresa você fosse o próximo da fila, mandado embora, você tem dívidas a serem pagas, você tem filhos na escola, você tem uma esposa que gosta de um shopping center. Mandado embora. Você fica desesperado. Você fica sem dormir. A Bíblia diz que Abacuque era um boiadeiro, ou alguém que dependia da terra para sobreviver. Abacuque virou-se na sua oração majestosa e disse: ainda que a figueira